Glória a Deus. Então, Malaquias capítulo 3, versículo 13. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês novamente verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Capítulo 4. Tá? Porque eles estão relacionados. Pois certamente vem um dia quente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando a terra fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo salvação, cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, num dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que é verdade, palavra, Deus, que transforma, palavra que traz vida, cura, libertação, palavra que nos purifica, Senhor. Eu peço, Deus, que a palavra pregada seja ministrada pelo teu Espírito sobre cada coração, que o Senhor ilumine, como Paulo diz, que o Senhor ilumine os olhos do coração de cada um que está aqui nessa noite. Que cada mente seja levada cativa ao trono da tua graça, porque essa palavra, Deus, dará fruto, e fruto em abundância. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você vai em algum lugar, se você é bem servido, você consegue perceber se você é bem atendido, bem servido, sim ou não? Sim. É nítida a diferença em quem serve bem e quem serve mal. E quando nós vamos para o contexto aqui da carta, para o livro de Malaquias, nós começamos a ver que Malaquias começa falando assim: esta é uma advertência contra o povo. Então Malaquias era uma carta bem pesada, porque aqui o povo, imagina que o povo desobedece a Deus, né, muitas vezes, mas aqui o povo desobedeceu a Deus, foi para onde? Por exílio, Babilônia. E depois o povo volta para Israel, liberto, e começa a reconstruir Israel, reconstruir Jerusalém. Nós vemos isso com Esdras, Neemias, que o povo começa a reconstruir as coisas. Só que as coisas já não são mais como o quê? As coisas não são como antes. E aquele povo começa a servir o quê? De qualquer jeito. Aquele povo começa a servir a Deus de qualquer jeito. Aquele povo que Deus ama, porque Deus fala assim: eu sempre os... o livro começa falando assim: eu sempre os amei. Deus começa falando isso. Só que o Deus que ama, depois que você lê o que Deus fala aqui para esse povo, é muito duro. E Deus começa repreendendo quem? Deus começa repreendendo o sacerdócio. Porque os sacerdotes estavam aceitando qualquer tipo de sacrifício. Sacrifício coxo, humano, planejar, sacrifício roubado. Porque nem os sacerdotes mais consideravam sacrifícios. Ao ponto de alguns falar isso aqui, dá qualquer porcaria para Deus mesmo. E nós vivemos disso também, que há sacerdócios corrompidos, sim ou não? Que as pessoas querem servir a Deus de qualquer jeito, querem entregar para Deus qualquer coisa sem santidade, sem vida com Deus.
Amém, igreja? E no capítulo 2, nós vemos que os sacerdotes continuam a serem repreendidos, ao ponto de Deus falar assim, que os excrementos do sacrifício, gente, olha, pesado isso, o excremento do sacrifício Deus ia esfregar na cara deles. Pesado ou não? Porque Deus fala assim, vocês me abandonaram, vocês me desprezaram. No louco, pastor, mas que Deus falou isso? Está na palavra de Deus, é uma palavra dura. E aquele povo, os sacerdotes já não estão mais nem com nada, o povo começa a se envolver com povos estrangeiros que adoravam outros deuses, começa a fazer casamento misto, e Deus fala assim, ó, quero para casar quem? Israelita com israelita. Povo de Deus casa com povo de Deus. Eu sempre falo isso para o jovem e para o adolescente. Falo, jovem e adolescente, não vai entrar em relacionamento com um jugo o quê? Desigual. Casa com quem serve a Deus, amém? Casa com quem ama a Deus. E esse povo estava casando misturado, não estava só fazendo isso. Esse povo estava o quê? Casava, se divorciava, cada um vivia a sua vida. Para os sacerdotes estava tudo o quê? Tudo beleza, porque até os sacerdotes mais velhos, eles estavam deixando as esposas da mocidade para trocar por meninas mais novas. Você acha que estava feia a situação aqui em Israel? Eu acho que tem que levantar a mão para o Senhor assim, Deus, obrigado pela igreja, amém? Glória a Deus! Porque olha o estado que está isso. E lá não é como hoje nós temos várias igrejas, porque a gente sabe que tem denominação que faz umas coisas muito doidas. Mas naquela época era só o único lugar, e o único lugar que se tinha para adorar a Deus estava corrompido. E Deus começa a falar, ó, virá juízo sobre vocês. Vocês estão na imoralidade, vocês estão abandonando os meus mandamentos. Vocês, no capítulo 3, vocês estão sendo negligentes com os dízimos e com as ofertas. Em tudo vocês têm me desprezado e não têm honrado. Mas olha que promessa linda que tem no capítulo 3. Vejam, versículo 1. Eu enviarei meu mensageiro. Quem é o mensageiro aqui? João Batista. João Batista preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. Quem é o Senhor que virá? Jesus Cristo que veio. A promessa aqui já se cumpriu. O mensageiro da aliança. Que mensageiro da aliança? Jesus Cristo, o mensageiro da nova aliança. A aliança que nós vamos celebrar nessa noite, amém, igreja? A aliança que nós temos com o Senhor através da ceia. Vocês o verão, ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Aqui já é a segunda vinda. Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. O mensageiro veio, João Batista veio. O mensageiro da aliança veio, Jesus veio. O fogo do Espírito Santo veio sobre a igreja para purificar a igreja, sim ou não? Hoje você é sacerdócio real, hoje você é levita, hoje você é adorador a Deus, e aquele que te purifica está aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para nos refinar, para nos purificar, amém, igreja? Para nos aperfeiçoar, para nos moldar e nos tornar instrumentos úteis na mão dele. E o tema da minha mensagem é: todos verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, amém? Então olha para a pessoa que está falando assim: todos vão ver a diferença se você serve a Deus ou se você não serve a Deus. Nem. E nós precisamos nessa noite não pensar: será que eu tenho servido a Deus de verdade? Será que eu estou fazendo igual aquele povo? Porque aquele povo estava servindo a Deus da onde? Da boca, mas não estava servindo do coração. Porque na igreja eu posso adorar, na igreja eu posso louvar, na igreja eu posso pregar, na igreja eu posso servir de muitas formas, mas eu posso chegar lá em casa ser um capeta em casa. Quer dizer, não é verdade. Eu posso chegar lá no trabalho, não ser um bom testemunho no meu trabalho. Eu posso estar lá na escola, lá na minha faculdade,
e não dar um bom testemunho na escola ou na faculdade. Na igreja, tudo lindo. O pessoal tem medo de pastor, né? A frente do pastor, meu Deus do céu. Mas as pessoas esquecem que elas estão 24 horas por dia diante dos olhos de Deus, e nada está oculto aos seus olhos. Amém, igreja? Porque todos veem a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Todos veem a diferença entre quem serve e não serve a Deus. Quando você serve a Deus de verdade lá no seu trabalho, você começa a se tornar uma pessoa, dependendo, reconhecida, ou vão te perseguir por causa da sua posição em Cristo, ou vão atrás de você pedindo conselho e oração. Sim ou não? Sempre vai ter um demoniado para te importunar, pode ter certeza disso. Mas sempre vai ter pessoas também com sede de Deus, em que Deus vai te usar como instrumento refinado, aprovado na mão dele, para transformar pessoas lá no seu trabalho, amém? Deus vai te usar para transformar pessoas lá na sua escola, lá na sua faculdade. Deus vai usar você para ser um instrumento de mudança dentro da tua casa e da tua família, amém, igreja? Porque o refinador, o Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus está te aperfeiçoando para viver essa vontade de Deus sobre a tua vida, amém, igreja? Glória a Deus. 1 Pedro 4,12 diz assim, versículo 13: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O apóstolo Pedro está falando para a igreja que está sofrendo, está falando assim, ó, não se espante se surgir, se aparecer um fogo que vai vir para os provar. Satanás tenta, Deus faz o quê? Deus permite que nós sejamos o quê? Provados. Porque a prova não é para nos levar ao pecado. A prova é para nos levar ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento cristão, amém? E o apóstolo está falando assim, não ache estranho, vão surgir lutas, vão surgir dificuldades, vão surgir crises, vão surgir perseguições, mas tudo isso é o meu Espírito Santo trabalhando na sua vida, para que você seja apresentado ou aprovado na minha presença. Glória a Deus. Porque a igreja vai ver um dia, Jesus vai revelar a glória ali, como nós cantamos a Deus, isso é pedir. Mas um dia o céu vai se abrir, amém? E se você não estiver em vida, quando você morrer, você vai ver o céu, ou você não vai ver o céu. O céu vai se abrir do mesmo jeito, amém? Ou vai se fechar, no caso. Mas eu creio que quem está em igreja vai ver o céu se abrir, amém? E diz aqui que nós vamos exultar de alegria. Exultar de alegria, você vai pular de alegria. Você vai chorar de alegria, você vai explodir de alegria por dentro, seu coração vai pular dentro de você de tanta alegria que você vai sentir. Então, igreja, qual é a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus? Primeira diferença: os que servem marcam a terra e estão marcados no céu. Então, a primeira diferença de quem serve a Deus é marca a terra e já está marcado, gravado, escrito lá no céu, o teu nome, a tua história, aquilo que você fez para o Senhor. Amém? Versículo 13 diz: vocês têm dito palavras duras contra mim, palavras do que agressivas. O povo estava insistindo em falar o quê? Servir a Deus, não servir? Nada, ele não servir a Deus. Seria melhor não servir a Deus. Como que eu posso falar isso para Deus? Seria melhor eu não ter assumido essa responsabilidade. Seria melhor eu não fazer dentro da igreja. Seria melhor eu não ter me posicionado como cristão lá no meu trabalho. Seria melhor eu não ter me posicionado como cristão na minha família. Seria melhor eu ter aberto a mão um pouco. É inútil servir a Deus. O povo está falando isso. Só que eles estão falando isso aqui o quê? Constantemente aos ouvidos do Senhor. E o povo vai falar: Senhor, o que nós temos falado contra ti? E aqui falado, a forma que está no verbo aqui no hebraico, vai ler do quê? Que eles estavam comentando com os outros ainda. Porque você pensar dentro de você, você falar para Deus, um dia você está triste com Deus, você está frustrado com Deus, amém, beleza, até passa. Só que o que eles estavam falando, servir a Deus serve nada. Você vai continuar servindo a Deus?
Vai servir a Deus para quê? Olha o que você está passando na sua vida. Olha a vida que você está passando. Olha a situação que você está passando. Olha a luta que você está passando. Vai continuar servindo a Deus. E muitas vezes Satanás vem falar isso no teu ouvido também. Sim ou não? Por que você assumiu esse ministério? Por que você assumiu essa responsabilidade só para ser perseguido? Você assumiu esse ministério só para ser mal falado? Você assumiu essa posição cristã lá no seu trabalho só para te perseguir e arrebentar com você? Fica quietinho no seu lugar. Melhor é o quê? Não servir a Deus. Ninguém está te reconhecendo mesmo. O que você está ganhando com isso? Que benefício que você está tendo por servir a Deus? Melhor seria eu ter ficado quieto aonde? No meu cantinho. Melhor seria eu ter ficado quieto. Mas, gente, quem serve a Deus é corajoso, amém? Quem serve a Deus é forte, é corajoso. Servir a Deus não é para quem não quer compromisso com Deus. Servir a Deus é para quem é compromissado com Deus. Mas quem é compromissado com Deus, Deus tem compromisso com Ele também. Amém? Amém? Então eles estão falando aí muito servir a Deus. O que nos aproveitou? O que nós ganhamos com isso? E a palavra que aproveitou, ganhamos, é ideia de ter lucro. Eles estão falando assim: o que eu tive de lucro? O que eu tive de ganho servindo a Deus? Que bem material que eu tive? Que benefício que eu tive na sociedade? Que benefício eu tive das pessoas? O que eu prosperei na terra? Servindo a Deus. E muitas vezes você pensa onde? Está tão preocupado em prosperar na terra que está esquecendo aonde? Do céu. Estou dizimando, estou ofertando. Olha a situação que eu estou. Meu Deus do céu, que situação terrível. E aquele povo está lamentando, aquele povo está chorando. Porque aquele povo lamentava e chorava, porque vai dizer que eles estavam aqui lá, amém? Senhor, nós lamentamos, nós choramos diante do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Mas muita gente chora e não se arrepende. Gente, você falou isso para o jovem adolescente também. Choro não convence a Deus. Porque eu já lidei com gente mentirosa que está à tua frente e chora, manipuladora, querendo fugir do problema. Na tua frente, rapaz, ela chora, ela não sei o quê. Aí a hora que você vai ver, opa, peraí, está tudo errado. Choro pode até nos convencer, mas choro no momento de Deus. Deus quer um coração arrependido e quebrantado na presença dele. Amém, igreja? Deus quer um coração quebrantado, arrependido na presença dele. E olha que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe o homem que falou aqui que não é inútil o trabalho no Senhor? Apóstolo Paulo. O que Paulo sofreu por Jesus? Paulo sofreu mais por Jesus do que todo mundo junto aqui. Paulo foi apedrejado, jogado no precipício como morto, sofreu açoite de duas formas: açoite com vara e o açoite daquele lá igual da paixão de Cristo, lá que pega a carne e arranca fora do couro. Paulo sofreu 3 naufrágios, já falei isso para vocês, tinha 3 naufrágios. Paulo poderia falar para Deus assim: Senhor, o que você está fazendo com a minha vida? Quanta luta eu estou passando? Mas sabe o que Paulo fala? O meu trabalho no Senhor não é inútil. Timóteo, como Adriel abriu o culto aqui, Timóteo, jovem pastor, presta atenção no que eu vou te falar. Você recebeu o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus para ser o que? Corajoso, ousado, ser cheio do amor, da presença, do equilíbrio e trabalhar para Deus com todas as suas forças, porque já está reservado, Timóteo, o teu tesouro, já está guardado aquilo que você está semeando para Deus, já está escrito lá no céu aquilo que você está fazendo para o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quem espera receber só na terra não recebe no céu. Jesus fala assim: vocês não podem crer porque vocês estão procurando glória um dos outros. Quem quer receber glória dos homens da terra já recebeu sua glória aqui, perde a glória lá no céu. Você quer ser visto na terra? Quer ser aplaudido na terra? Aqui você vai perder o que Deus tem reservado para você no céu. Gente, vamos lá. Esperar receber na terra
um caminho de frustração. E quando você espera as pessoas chegarem em cedo, vamos pensar aqui, né, que nós somos pastores, né? Então a gente vai lá, a gente faz com as pessoas, a gente vai, aconselha, faz isso, faz aquilo outro, direciona. E muitas vezes o que acontece? As pessoas fazem o que com a gente? Vira a costa e tchau. Vamos embora. Se eu for colocar minha esperança nas pessoas, eu vou me frustrar, sim ou não? Se colocar sua esperança no seu esposo, na sua esposa, nos filhos, no seu trabalho, se você colocar sua esperança nas coisas que são da terra, essas coisas são assim, ó, elas passam, elas mudam. Mas se você colocar a sua esperança e fazer para o Senhor, falar, não, Senhor, eu vou te servir olhando para o Senhor, eu vou te servir olhando para o céu, eu vou te servir sem esperar aplausos, eu vou te servir sem esperar nada de longe, porque tudo que eu quero receber das mãos do Senhor. Quando o Senhor fala assim, vinde bendito do meu Pai, entrar no gozo, na alegria do teu Senhor, receber agora, quero receber das suas mãos. Quem quer receber das mãos do Senhor? Amém. Amém? A sua recompensa. Então eu não preciso ficar medindo quem serve mais, quem serve menos. Presta atenção nisso. Porque tem gente que faz e fala assim, estou aqui fazendo, falando tal, está lá corpo mole, estou aqui fazendo e não sei o que, estou aqui fazendo e por que o outro não faz? Você não tem que ficar preocupado se o outro está fazendo ou não, você tem que fazer para Deus também. Porque também você não olha para quem está servindo menos, e você também não olha para quem está servindo mais. Porque tem uma mania de também olhar para quem está servindo mais, que é assim, fulano de tal, quer o que? Aparecer, quer dar em tudo, quer fazer tudo, quer não sei o que. Eu não tenho que me preocupar quem faz mais, quem faz menos, quem serve mais, quem serve menos. Eu tenho que servir a Deus com o meu melhor, amém, igreja? Glória a Deus. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que Deus quer que eu faça para Ele, porque Deus me chamou para servir e fazer a diferença, amém? Então o foco dessas pessoas estavam o quê? Na terra, porque eles estão olhando para os arrogantes, eles estão olhando para quem? Eles estão olhando para os famosos e ricos da sua época e falando assim, está vendo lá, fulano estava rico porque roubou, fulano estava rico porque vive uma vida ímpia, igual no meio nosso político. Você acha que o pessoal rouba ou não? Nós temos casos aí na internet de pessoas faturando dinheiro com esses jogos de azar. Até estourou aí várias questões sobre isso. E as pessoas começam a olhar, gente, é a mesma coisa. Sim ou não? É a mesma coisa. As pessoas começam a olhar e se projetar nessas pessoas. Olha a casa da pessoa, olha a roupa da pessoa, olha a beleza da pessoa, olha o padrão de beleza dela, olha o que ela vive, olha onde ela vai, olha o carro que ela anda, olha o que ela come. Felizes são esses que estão provando dessas coisas. Eu estou servindo a Deus, estou aqui. Gente, o justo não come o pão que o diabo amassou. E a gente fala isso, né? Estou comendo o quê? Eu não como pão que o diabo amassou coisa nenhuma. Amém? Eu participo do pão vivo que desceu do céu, amém? Glória a Deus. O justo não vai mendigar o pão, não. Deus não prometeu luxo, mas o justo não vai mendigar pão. Deus vai prover dos céus, amém? Glória a Deus. Mas a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para Deus, olhar para o céu e saber que de Deus vem aquilo que nós precisamos. Então Deus nessa noite fala assim, olha menos para o lado, olha menos para o teu irmão, para a tua irmã que está na igreja, e olha mais para mim, sirva a mim, viva para mim, porque quanto mais você olhar para o outro, mais você vai ser parecido com o outro. Quanto mais você olhar para Deus, mais você vai ser parecido com Deus, porque o propósito de Deus é nos transformar na imagem e semelhança de Jesus. Amém? Então, versículo 16, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam com os outros, o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Gente, olha a diferença de quem serve a Deus. Olha a diferença de quem serve a Deus com todo o coração. Enquanto tinha povo se ajuntando para reclamar e murmurar, tinha um povo falando assim, não é bem isso aqui não. Havia um povo que temia a Deus, que eles estavam se ajuntando, e eles temiam ao Senhor, eles conversavam com os outros. E quando aquele povo que temia a Deus se unia e orava, disse que Deus fazia o que aqui? Deus fazia o que aqui, gente? Deus os ouvia com atenção. Nós cansamos de falar isso aqui na igreja, mas o que? Caminha com quem teme a Deus, amém?
anda com quem teme a Deus, não escuta quem não teme a Deus. Porque se você andar com quem teme a Deus, você vai ouvir coisas de Deus, coisas do céu, coisas da palavra. E se você anda com quem teme a Deus, você vai ter pessoas que vão poder orar por você, sim ou não? E aonde tem duas pessoas ou três em Cristo reunidas, quando elas oram, milagres acontecem, amém? O céu se abre, Deus faz coisas. Então Deus está falando para você nessa noite: ei, se junta com quem é de Deus, caminha com quem é de Deus, fala o que é de Deus, quem teme ao Senhor fala das coisas de Deus, fala das coisas do céu, um fortalece o outro, um ajuda o outro, um levanta o outro. E Deus ouve a oração deste povo, amém, igreja? Glória a Deus. Está lá na sua casa, você e sua esposa orando, Deus está com o ouvido inclinado, atento à tua oração e ao teu clamor, amém, igreja? E a nossa oração na terra, quando Deus ouve, Deus responde e marca a terra. Só que a oração que está marcando a terra, ela está marcando aonde também? Ela está marcando o céu, amém? Porque diante do Senhor, um livro como um memorial na sua presença está escrito sobre aquele que teme e honra ao Senhor. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Sua vida está escrita, tudo aquilo que está fazendo para Deus está sendo escrito lá no céu, com um memorial diante do Senhor. E quando vem as lutas, suas crises, você começa a orar e clamar a Deus. Deus abre o livro e fala assim: eis aqui meu filho, eis aqui minha filha. Ele já caminhou isso, ele já sofreu isso, ele já passou por isso. A minha graça vai continuar sustentando ele por aquilo que adivinha. Eu vou continuar ouvindo ele aqui dos céus, porque está tudo escrito aquilo que ele fez. E eu vou continuar escrevendo tudo aquilo que ele tem feito para mim. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Porque havia um povo ali que não estava inclinando os seus ouvidos nem ouvindo ao Senhor, mas havia um povo que decidiu honrar e temer ao Senhor. Malaquias 2:2: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Vamos inverter o versículo? Olha, isso aqui é uma advertência para quem não está ouvindo a Deus. Mas e se eu estou ouvindo a Deus? Vamos inverter o versículo? Se vocês derem ouvidos, e se vocês se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lançarei bênção sobre vocês, e eu vou abençoá-los ainda mais, porque até que amaldiçoar vocês vai ser bênção, porque vocês estão me honrando com todo o coração de vocês. Glória a Deus, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Porque aquilo que você está fazendo está sendo feito para Deus. Então Deus quer usar a sua vida para marcar a terra e marcar o céu. Amém? Segunda diferença: os que servem são tesouro de Deus, filhos amados pelo Pai. Tesourinho, lá na escola da Laurinha, a diretora chama os alunos de tesourinhos, né? Quem aqui lembra do Chaves? Tesouro, quem lembra? Aqui Deus vai falar que nós somos o tesouro dele, amém? Olha que a palavra de Deus nos diz aqui: nós somos filhos amados por Deus. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Igreja, está chegando o dia que Deus vai agir, amém? Amém? E se nós estivermos orando, como eu disse, temendo a Deus, chega o dia que Deus age aonde? Na terra, amém? Se continuarmos buscando, Deus vai continuar agindo na terra, Deus vai continuar movendo as coisas na terra, mas vai chegar o dia também que Deus vai se revelar, que os céus vão se rasgar, amém? Vai chegar o dia que os céus vão se rasgar, e aquele que reina, aquele que governa, vai falar assim: eis aqui agora o meu povo que eu comprei. Porque lá no Antigo Testamento havia o suzerano. O que é suzerano, pastor? Suzerano era aquele rei que governava, ele dominava o povo. Ele dominava o povo, ele se tornava suzerano, ele dominou aquele povo. E aquele povo que era dominado se tornava tesouro de quem? Do suzerano, do rei. E quando Deus faz uma aliança com o povo, ele faz um tratado de suzerania. Ó, pastor, história aqui, né? O que é isso? Ele está falando assim: eu sou o Senhor e vocês são os meus servos. Só que Deus está falando aqui assim:
Vocês são o meu tesouro pessoal, porque o Senhor dos Exércitos, 24 vezes se repete Senhor dos Exércitos na Malaquias, 24 vezes. Porque Deus está falando assim: se lembrem da aliança que vocês fizeram comigo lá no Horebe. Eu sou o suzerano, eu sou o quê? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou aquele que fez uma aliança com vocês. Não querem aliança comigo, porque quando vocês viverem debaixo da minha mão, eu os abençoarei, eu os guardarei, a vossa sementeira será abençoada, o que você fizer na tua maçadeira será abençoada, tua descendência será abençoada, aonde você colocar tuas mãos, os teus pés, abrir os teus lábios, serão abençoados, porque eu, Senhor dos Exércitos, abençoo o meu tesouro pessoal. Ninguém rela, ninguém toca, porque ele pertence. Glória a Deus. Aleluia. Igreja de hoje no Novo Testamento, você foi comprado pelo quê? Pelo sangue de Jesus. E vai chegar o dia em que se revelará sobre aqueles que o sangue de Cristo foi derramado, vestes novas, limpas, lavadas, purificadas. E Deus vai dizer para todos, porque na terra hoje Deus pode nos honrar para muitos, mas vai chegar um dia que lá no céu Ele vai falar assim, para todos que já viveram e todos que vão viver, porque todos vão estar diante do Senhor. Deus vai falar assim: aqui está o meu tesouro pessoal. E eles não são somente os meus servos, porque mais do que servos, eu sou um pai que se compadece deles. Eu sou um pai que ama os meus filhos. Glória a Deus, igreja. Você não é só servo, você é filho amado de Deus, amém? Você é filho amado do Senhor. Aleluia. Porque vai chegar um dia que todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem a Deus. Quem quer servir a Deus de verdade? Quem quer servir a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento? Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito, amém? Sendo fiel no pouco, muito o Senhor te colocará. Continuando, porque vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os arrogantes malfeitores serão como palha. Está chegando o dia, e se aterrará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Então vamos lá, quem está lá na terra aqui, ó? Quem estava aqui na terra na vida boa? Não que você não possa ter uma vida próspera e abençoada, mas quem era arrogante, quem não reconheceu Deus, quem viveu uma vida sem Deus, quem usou de meios ilícitos para prosperar, os malfeitores, nesse dia eles vão ser o quê? Como o quê? Como palha. Construíram muitas coisas na terra, mas diante de Deus é tudo palha, vai virar tudo pó, vai tudo passar em Deus. Mas a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 3, versículo 11: porque ninguém pode colocar outra alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Então aquilo que nós estamos construindo vai ser revelado, porque o dia trará a luz que diz, o dia do Senhor, o dia da volta, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Quando você vai lá para o Salmo 1, nós vemos que há um homem que não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, um homem que guarda a palavra de Deus de noite. Esse homem vai permanecer na presença de Deus. Mas aquele homem que não teme a Deus, diz o que? Ele vai ser como a palha que o vento faz o quê? Que o vento leva, vai se acabar. Agora minha pergunta é: aquilo que nós estamos fazendo para Deus é ouro, é prata, é pedras preciosas? Pastor, como assim? Vou repetir: estou fazendo para homens, estou fazendo para serviço, estou recebendo para receber tapinha nas costas, estou recebendo para ser aplaudido, estou fazendo na frente de todo mundo, mas em casa não estou honrando a Deus na minha casa, no meu trabalho, ou estou fazendo tudo na minha vida para Deus, porque tudo é para a glória de Deus? Porque se foi feito pela metade, talvez você até salvo. É aquilo que eu falo. Vai ser salvo como? Sabe aquele gol? Como que a pessoa vai ser salva? Vai ser aquele golaço, né? Golaço é o quê?
Quem está aqui? Ouro, prata, pedras preciosas. Tem gente que é madeira, feno, para, a gente sabe que vai queimar, vai queimar mesmo. Mas tem gente que vai ser assim, ó, a salvação dela para entrar no céu vai ser assim: chutou, o goleiro espalmou, bateu no zagueiro, foi em direção ao gol, o outro zagueiro conseguiu tirar, foi bater na trave, bateu na linha, veio alguém e tirou, teve que puxar no VAR. Aí puxou no VAR, foi o quê? Foi gol, entrou no céu. Você quer? Alguém quer entrar no céu assim? Pelo amor de Deus, que sofrimento, né? Gente, vai ter que entrar no céu assim. Vai entrar assim, pura misericórdia de Deus. Mas eu pensei que está uma igreja mais próxima, não, misericórdia, né? Glória a Deus! Uma igreja que serve ao Senhor com todo o coração, alma, força e entendimento. Eu sirvo a Deus por amor. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Ele me amou, agora eu amo. Ele deu Jesus para me servir, porque quando Jesus veio do céu, Jesus veio para servir, igreja, como servo sofredor. Jesus veio para me servir. A gente consegue entender isso? Que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio para servir os homens. Ele veio para nos servir, e agora eu sirvo da mesma forma que Ele me serviu, com alegria, porque Ele me deu tudo. É como o estava ministrando, Ele me entregou 100%. Ele se entregou totalmente, então eu vou servindo com tudo o que eu tenho, com todas as minhas forças, até o último dia, o meu último suspiro. E a igreja vai ser virada com tudo que tem. Dê um glória a Deus aí! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo salvação pura em suas asas. Quem aqui já viu nascer o sol? Quando o sol começa a nascer, se formam feixes de luz, sim ou não? É o que a Bíblia está falando aqui. A ideia das asas aqui são os feixes de luz que saem do sol. O sol nascendo, sabe o que significa isso? O mundo que nós vivemos está em trevas ou em luz? Está em trevas. Mas um dia o sol da justiça vai se levantar. De uma vez por todas. Todas as trevas vão se dissipar. Todas as trevas que estão sobre a terra. Todas as crises, lutas, angústias, dores, sofrimentos que você passa dentro de você, que às vezes Satanás tenta vir com trevas sobre a tua vida, te perturbar. Mas todas as trevas vão cessar, e a luz vai começar a crescer, vai crescer, vai crescer, como as asas de Deus, trazendo salvação, trazendo cura. E como, porque bezerros aqui estão falando de alegria? Porque o bezerro é criado para quê? Bezerro é criado para virar churrasco. Amém? Eu gosto de churrasco. Mas aqui está falando o quê? Que aquele bezerrinho que estava preso no curral para virar churrasco, diz o quê? Que ele vai ser livre, ele vai pular de alegria. Igreja, todos nós estamos caminhando para a morte, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Se a morte não segurou Jesus, você que crê em Jesus, a morte também não vai te segurar. Você não vai viver uma vida aprisionada no inferno, mas você vai viver uma vida de liberdade nos céus, cantando, adorando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque vai chegar o dia que diz lá em Apocalipse 22, que não vai ter mais sol nem lua, não vai ter mais noite, porque a glória do Cordeiro vai iluminar todas as coisas. Glória a Deus, igreja, amém? Amém. Terceiro e último, e aqui eu preciso concluir. A terceira diferença é: a diferença de quem serve será vista em sua casa. Quando Moisés aqui é lembrado, Moisés não é lembrado como o grande líder de Israel, mas aqui Moisés é lembrado como quem? Meu servo, Moisés meu servo. Moisés vai falar, Moisés o grande líder, Moisés meu servo. Versículo 4. Moisés que deixou os mandamentos, porque Moisés é lembrado como servo, porque maior é o que faz o quê? Maior é o que serve. E Moisés tinha falado ao povo, no Deuteronômio 32, 45, quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a Israel, palavras, as bênçãos e as maldições, disse-lhes:
Guarde no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente. Por que você vai guardar a palavra de Deus no teu coração? Para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Essas palavras, gente, olha que maravilha isso. Versículo 47. Essas palavras não são inúteis, são a sua vida. Essa palavra não é inútil, essa palavra é porque dessa palavra que eu estou falando para vocês, das bênçãos e das maldições, isso depende do que? A sua vida. Por meio dessa palavra, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomaram posse do outro lado do Jordão. Deus falou assim: essa palavra vai estar no coração de vocês, e vocês ensinarão os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6. Agora Deuteronômio 32, do 45 ao 47 está falando o quê? Essa palavra você vai ensinar aos seus filhos. Depois disso, o que acontece com Israel? A gente sabe. O povo desonra a Deus, o povo desobedece a Deus. Vem toda aquela tribulação sobre o povo, depois o povo é liberto e desvio. Mais para frente vem Jesus, e por fim, o que é destruído? Depois que Jesus vem, primeira vez, né? O que é destruído lá em Israel? O templo. Vocês já pararam para perceber que o templo foi destruído logo após a morte de Jesus? Porque um dia virá aquele o quê? E vai, agora não vai ser mais um templo aqui só não. Vai que vão até reconstruir o templo, mas vai descer o templo dos céus, a nova Jerusalém, na qual nós estaremos para todos sempre com o Senhor. Igreja, essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite, amém? Uma palavra dura, mas é uma palavra de Deus para você. Por quê? Porque disso também depende a tua casa e a tua família, amém? Disso depende a tua casa e a tua família. Porque aqui o profeta disse que Elias seria enviado. Como eu já disse, Elias já veio. E o coração dos pais se voltaria para o coração dos filhos, e o coração dos filhos se voltaria para o coração dos pais. Como isso, pastor? Através da ação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus se derrama sobre o nosso coração, preste atenção nisso. Eu, como pastor, quem é do ministério infantil, quem cuida de jovem e adolescente, nós não temos o poder e a autoridade que vocês pais têm, sabiam disso? E às vezes o pessoal quer terceirizar para a gente, né? Ah, é pastor, você tem líder, não. A responsabilidade é dentro da sua casa, amém? O seu coração em Deus tem que ser derramado sobre o coração do teu filho. O Espírito Santo de Deus que se derrama sobre você, você tem que colocar a mão sobre a cabeça do teu filho e fazer o quê? Abençoar o teu filho, orar pelo teu filho, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Homem, abençoa a tua esposa, abençoa o teu lar. Derrama o que o Espírito Santo de Deus está derramando sobre você, sobre a tua casa. E quando você derramar para o Espírito, presta atenção nisso. Quando você derramar para o Espírito Santo de Deus está derramando sobre você, sobre o coração dos teus filhos, o coração dos teus filhos vão se voltar para você, não para te honrar e te obedecer, mas porque primeiro eles querem honrar e obedecer a quem? A Deus. Amém? E aqui fica um alerta para todos nós. Não adianta ser lido na igreja, mas chegar em casa e não ter um bom testemunho. Igreja, isso aqui eu falo com dor no meu coração, tá? Não estou dando bronca em ninguém, porque eu também tenho que zelar pelo meu testemunho da minha casa. A lei também tem que zelar pelo testemunho de nós, temos que zelar como pais. Não adianta ser tudo lido na frente dos outros, né? Às vezes no trabalho, no meio social. Nossa, como aquele pai, aquele filho, não sei o que, chega em casa, não é bem assim as coisas. A primeira responsabilidade é sua dentro da sua casa, amém? Então não adianta nós nos esforçarmos aqui na igreja. Esse aqui é um alerta. Se às vezes os pais não se esforçam para envolver os seus filhos com aquilo que é da igreja. Nós temos sempre falado isso. O pastor vai sempre falar isso também. Pai, investe no teu filho, leva para o acampamento, traz aos cultos, não deixe de trazer seus filhos aos cultos. Tem gente que procura a gente e fala assim: não, a gente dá um jeito, a gente vai tentar enturmar, a gente vai tentar, nós tentamos. Mas não deixe de investir na vida dos seus filhos, amém? Não deixe de orar para os seus filhos, não deixe de abençoar a tua casa, não deixe de orar para aqueles que são seus.
Pode ficar de pé onde você está. Amém? Porque Deus fará com que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos se volte para os pais. E pais, eu quero que você preste muito bem atenção. Você tem prazer de vir à igreja? Por isso que eu falei que a palavra é uma palavra difícil. Você tem prazer de vir à igreja? Se você não tiver prazer de vir à igreja, seus filhos vão ter prazer de vir à igreja. Se você falar mal da igreja, mal de quem está à sua volta dentro da igreja, seu filho vai ter prazer de vir à igreja. Se você não priorizar as coisas de Deus, eu não estou falando da igreja batista Betânia, estou falando da igreja de Deus, tá? Se você não priorizar as coisas de Deus dentro de casa, seu filho vai priorizar as coisas de Deus? Sim ou não? Não vai priorizar. Deus não quer que você fique a semana inteira dentro da igreja, amém? Mas Deus quer que você sirva a Ele com alegria. Amém? Deixa eu só pegar uma palavra de alinhamento. Eu creio que Deus vai nos alinhar nessa noite, para nós servirmos a Deus de uma forma diferente a partir desse segundo semestre. A partir desse segundo semestre, Deus está nos alinhando para servi-lo de uma forma diferente, de uma forma mais intensa, de uma forma compromissada com Deus. Porque eu sei que às vezes dentro da sua casa, às vezes as coisas dão uma pipocada, assim, eu acho que dá. Mas Deus vai te levar a servi-lo, encontrar alegria na presença dEle, servir dentro de uma novidade com todo o coração. Porque Josué, ouvindo as palavras de Moisés, falou assim: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. E Deus, nesses dias, coração dos pais se voltarão aos filhos, coração dos filhos se voltarão aos pais. O filho rebelde vai voltar, o filho perdido vai voltar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Que o Senhor venha nos purificar com fogo nesta noite. Oh Senhor, o fogo, quando Ele vem, não ache estranho, como Pedro disse, o fogo que surge a fim de os provar. Deus, essa palavra nos prova nesta noite, mas essa palavra não é para deixar como estamos, mas é para nos levar a viver algo novo a partir desse segundo semestre. Deus, para sermos mais compromissados com o Senhor, no serviço dentro da igreja, no servir dentro de casa, no servir, Deus, na família, no trabalho, nos servir na escola, na faculdade, porque todos os lugares que estamos indo, nós estamos servindo ao Senhor. E todos estão vendo, Deus, se nós servimos ao Senhor de coração ou não. Mas eu creio, Deus, que nesta noite Teu Espírito Santo está trabalhando nessas vidas, Senhor. Eu creio, Espírito Santo, que o Teu fogo está purificando. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está arrancando o que não presta. Eu creio, Espírito Santo, que está saindo a murmuração, a tristeza, a angústia, Senhor, que leva às vezes essa pessoa a murmurar e reclamar, e ela está sendo, Deus, levada a viver algo novo a partir de agora. Espírito Santo, Deus, desce agora sobre esta pessoa. Visita agora o Espírito Santo, Deus. Comece a orar aí onde você está. Nós vamos depois ungir vocês, porque há uma unção nova para ser liberada sobre a igreja. Espírito Santo de Deus, eu creio que aqui está obreiros aprovados, instrumentos, Deus, purificados, renovados, Deus, santificados nas tuas mãos, ó Senhor, porque essas casas, essas famílias, Senhor, serão casas em que revelarão, mostrarão a diferença, porque não vai ser só um que vai servir a Deus, não, mas Deus, eu creio, ó Pai, no nome de Jesus, que esta família servirá ao Senhor. Eu creio, Deus, que coisas estão sendo colocadas no lugar nesta casa, nesta família. Eu creio, Deus, que estava vendo contenda, briga, Deus, agora nós declaramos que vem a cessar no nome de Jesus, porque o Espírito Santo começa a derramar do amor, o Espírito Santo começa a derramar do perdão, da reconciliação, as coisas começam a ser colocadas no lugar, dentro da tua casa, dentro da tua família. Espírito Santo de Deus, assim nós oramos. Olha comigo assim: Senhor, assim como Isaías pediu, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor. Mas primeiro, toca-me com brasa viva do teu altar, porque o fogo, Deus,
que me toca nesta noite é o fogo do teu Espírito, que irá transformar tudo que está à minha volta. E aquele que crê diz, amém, amém. Com as suas palmas, louvem ao Senhor.